Olá, queridos jovens, sejam bem-vindos à aula 11, Adquirir Conhecimento Espiritual 2. Iniciando a aula, eu gostaria que você pudesse fazer uma oração pessoal, agradecendo pelo conhecimento que você tem do plano de salvação. Peça ao Pai Celestial que Ele te ajude a usar esse conhecimento para o bem. Quando enfrentamos os desafios da vida ou perguntas sem resposta, os seguintes princípios para se adquirir conhecimento espiritual podem nos ajudar. Agir com fé, examinar conceitos e perguntas a partir de uma perspectiva eterna e buscar mais entendimento por meio de fontes divinamente atribuídas. Nessa aula de hoje, nós nos concentraremos em examinar conceitos e perguntas a partir de uma perspectiva eterna. Vamos lá? Imagine que você tem um papel com um furo no meio na sua frente. Tente enxergar por esse furo. E se eu te jogar um objeto enquanto você está olhando apenas por esse furo? Você vai ter dificuldade para pegar? Por que foi difícil pegar o objeto? Você não estava enxergando através do furo? Como isso se assemelha a fazer escolhas importantes ou a responder perguntas difíceis com conhecimento limitado? Ter uma visão mais completa é útil ao interagir com o mundo ao nosso redor. Da mesma forma, uma perspectiva eterna pode nos ajudar a fazer escolhas importantes e a responder perguntas difíceis. E a perspectiva eterna vem do nosso aprendizado espiritual. Na seção Adquirir Conhecimento Espiritual do documento principal de domínio doutrinário de 2022, diz o seguinte: para examinar conceitos doutrinários, perguntas e problemas sociais com uma perspectiva eterna, devemos considerá-los no contexto do plano de salvação e dos ensinamentos do Salvador. Devemos buscar a ajuda do Espírito Santo, a fim de ver as coisas como o Senhor as vê. Isso nos permite reformular a pergunta, ver a pergunta de modo diferente e encarar ideias com base no padrão de verdade estabelecido pelo Senhor, em vez de aceitar as premissas ou suposições do mundo. Podemos fazer isso com perguntas como: o que já sei sobre o Pai Celestial, seu plano e como ele lida com seus filhos? E quais ensinamentos do Evangelho se relacionam com esse conceito ou problema ou o esclarecem? Até mesmo perguntas relacionadas a eventos históricos precisam ser examinadas com uma perspectiva eterna. À medida que permanecermos firmes em nossa confiança em nosso Pai Celestial e em seu plano de salvação, somos capazes de ver os problemas de maneira mais clara. Também pode ser útil analisar as questões históricas no contexto histórico, considerando a cultura e as normas da época, em vez de impor perspectivas e atitudes atuais. Distrair-nos com detalhes menos importantes e acabar perdendo o desenrolar do milagre da restauração é como passar um longo tempo analisando uma caixa de presentes e ignorar a maravilha do presente em si. Algumas questões e perguntas que as pessoas fazem podem ser respondidas com a perspectiva do Salvador. Perguntas como: de onde eu vim? Por que estou aqui? Para onde vou depois da morte? Encontram respostas no plano de salvação. Aprender a examinar conceitos e perguntas no contexto do plano de salvação pode te ajudar a ver as coisas de forma mais semelhante à visão do Pai Celestial e de Jesus Cristo. Vamos então à nossa primeira pergunta. Por que essa habilidade, examinar conceitos e perguntas no contexto do plano de salvação, pode ser importante para a sua vida? Alma, o Filho, nos mostrou como olhar para as coisas a partir de uma perspectiva eterna, ao responder às perguntas difíceis do seu filho Corianton. Vamos ler Alma 41 e Alma 42:1 para ver quais eram as preocupações de Corianton. Agora, meu filho, eis aqui algo mais que tenho a dizer-te, pois percebo que a tua mente está preocupada a respeito da ressurreição dos mortos. E agora, meu filho, eu percebo que existe algo mais que te preocupa e que não podes compreender relativo à justiça de Deus na punição do pecador, pois tentas acreditar que é injustiça ser o pecador entregue a um estado de miséria. Agora vamos ler o cabeçalho dos capítulos de Alma 40, 41 e 42, onde vemos um resumo do que a alma ensinou para seu filho sobre estas questões.
Cristo efetua a ressurreição de todos os homens. Os mortos que foram justos vão para o paraíso, e os que foram iníquos para as trevas exteriores, a fim de aguardarem o dia de sua ressurreição. Na ressurreição, todas as coisas serão restauradas na sua própria e perfeita estrutura. Na ressurreição, os homens levantam-se para um estado de felicidade eterna ou de miséria eterna. Iniquidade nunca foi felicidade. Homens carnais estão sem Deus no mundo. Toda pessoa recebe novamente na restauração as características e os atributos adquiridos na mortalidade. A mortalidade é um período probatório que permite ao homem arrepender-se e servir a Deus. A queda trouxe a morte física e espiritual a toda a humanidade. A redenção advém-nos por meio do arrependimento. O próprio Deus expia os pecados do mundo. A misericórdia é para todos os que se arrependem. Todos os outros estão sujeitos à justiça de Deus. A misericórdia é concedida por causa da expiação. Somente os verdadeiros penitentes são salvos. Vamos à nossa segunda pergunta. Que elementos do plano de salvação você viu na resposta de Alma? Como isso pode ter ajudado Corianton a ver suas preocupações com uma perspectiva eterna? Se for necessário, volta o vídeo e dá uma olhadinha de novo nas preocupações de Corianton e na resposta de Alma. Vamos fazer uma pequena atividade? Faça o formato de uma moldura usando os dedos indicadores e os polegares, igual a moça da foto. Escolha qualquer coisa na sua sala ou no seu quarto como objeto da sua foto e enquadre na sua mão. O que você decidiu incluir na sua moldura? E o que você deixou de fora da sua foto? E por quê? Assim como as fotos, as perguntas também têm uma moldura ou um contexto. A moldura pode representar as crenças de uma pessoa que a levam a ver as perguntas de uma determinada maneira. Às vezes, essas crenças têm como base um mal-entendido ou algo que não é verdade. Nesses casos, pode ser útil reformular. Reformular é quando examinamos essas crenças ou suposições no contexto do plano de salvação e dos ensinamentos do Salvador. O presidente Dallin H. Oaks, da primeira presidência, ensinou o seguinte: devido ao nosso conhecimento deste plano e de outras verdades que Deus revelou, partimos de premissas diferentes em relação àqueles que não têm o mesmo conhecimento. Como consequência, temos uma compreensão diferente em muitos assuntos importantes que outras pessoas julgam somente com base na opinião que têm sobre a vida mortal. Imagine que você tem uma amiga que te faz a seguinte pergunta: se realmente existe um Deus, por que ele permite que as pessoas sofram? Vamos ver como reformular esta pergunta e como isso pode te ajudar a responder no contexto do plano de salvação? Vamos assistir o vídeo a seguir. Perguntas. Todo mundo tem perguntas, como o que vou comer no café da manhã? Ou por que a vovó não consegue usar a internet? Mas podemos nos deparar com perguntas que sejam difíceis de responder, especialmente sobre crenças pessoais. Sou a Lauren. Aprendi que seria útil examinar esses tipos de perguntas a partir de uma perspectiva eterna. Minha amiga, Adri, está passando por um momento muito difícil e me perguntou se realmente há um Deus amoroso, por que ele permite que as pessoas sofram? Eu já pensei muito nessa pergunta, só que não sabia como respondê-la de imediato, mas eu amo a minha amiga, eu quero ajudá-la a achar uma boa resposta. Então, eu pedi para ela me dar um tempo para refletir. Eu precisaria da ajuda do Espírito Santo. Eu também sabia que eu precisava pensar sobre as suposições ou crenças que ela tinha a respeito de Deus e que a motivaram a me fazer aquela pergunta. Talvez ela ache que o sofrimento é sempre algo ruim que não deveria existir. Ou que Deus deveria acabar com todo o sofrimento. Ou que Deus não se importe. Ou ainda talvez ache que Deus não exista.
Foi importante para mim ter esse entendimento sobre essas crenças ou suposições porque pude ver do ponto de vista da Adri. Assim, eu pude ver com uma perspectiva eterna as mesmas suposições. E então comparei com as minhas próprias crenças. O que eu sei sobre o Pai Celestial, seu plano e como ele lida com seus filhos. E quais ensinamentos do Evangelho se relacionam com a pergunta dela. Essas perguntas me ajudaram a pensar sobre as verdades que eu acredito. Eu sei que Deus existe e que Ele tem um plano que nos ajuda a progredir e nos tornar como Ele. Eu sei que Deus ama todos os seus filhos e que o arbítrio é uma parte importante de seu plano. Não poderíamos progredir sem isso. Por isso, Deus nos dá o arbítrio, mesmo que nossas escolhas causem sofrimento a outras pessoas. E, embora o sofrimento seja difícil, Ele nos permite crescer espiritualmente, nos ajudando a desenvolver a paciência, a fé e a compaixão por outras pessoas. E Deus não nos deixa sozinhos. Por meio da expiação de Jesus Cristo, podemos receber forças para superar e suportar o sofrimento. Quando parei e refleti com uma perspectiva eterna sobre a pergunta de Adri, pude reformular e ver de modo diferente. Agora consigo entender por que o Pai Celestial permite que seus filhos sofram. Eu aprendi que quando nos voltamos para Deus com fé, encontraremos verdades que nos ajudarão a responder até as perguntas mais difíceis. Você terá muitas oportunidades de praticar a reformulação no seminário e na sua vida. Você pode buscar a ajuda do Espírito Santo. Pode pedir que o Senhor amplie seu entendimento sobre o plano de salvação e a doutrina de Cristo. Com mais entendimento, sua confiança para compartilhar o que você sabe e ajudar outras pessoas aumentará. O presidente Dallin H. Oaks ensinou o seguinte: pelo fato de os santos dos últimos dias conhecerem o plano de nosso Pai Celestial para seus filhos, sabemos que esta vida mortal não é um período isolado de nossa existência, entre um passado desconhecido e um futuro incerto. Esta vida é como o segundo ato em uma peça de 3 atos. O propósito dela é definido pelo que é revelado sobre nossa existência espiritual no primeiro ato e nosso destino eterno no terceiro ato. Vamos assistir um trecho do discurso do Elder Rafael E. Pino dos 70 na Conferência Geral de abril de 2015, chamado A Perspectiva Eterna do Evangelho. Essa é uma grande verdade. O entendimento do plano vai ajudar as pessoas a guardar os mandamentos, tomar decisões melhores e ter a motivação certa. Durante o tempo em que tenho servido na igreja, tenho testemunhado a devoção e a fidelidade de membros da igreja de diversos países, alguns dos quais têm conflitos políticos, sociais ou econômicos. Um fator em comum que encontro com frequência nesses membros fiéis é a perspectiva que eles têm da eternidade. A perspectiva eterna do Evangelho nos leva a entender o lugar que ocupamos no plano de Deus, a aceitar as dificuldades e progredir ao longo delas, a tomar decisões e a centralizar nossa vida no potencial divino que herdamos. Vamos fazer uma lista de possíveis perguntas e, como tarefa de casa, gostaria que você pensasse nas respostas para essas perguntas, com o contexto do plano de salvação e dos ensinamentos de Jesus Cristo. Por que precisamos passar por momentos difíceis nesta vida? Por que parece que algumas famílias são mais abençoadas que outras? Por que às vezes é difícil fazer a escolha certa? Que outras perguntas você pode acrescentar nesta lista? Vamos à nossa terceira e última pergunta. De que forma o conhecimento do plano de salvação pode te ajudar a enxergar uma pergunta de modo diferente? O elder M. Russell Ballard ensinou que, por meio do profeta Joseph Smith, Deus deu o livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, assim como muitos ensinamentos adicionais à igreja. Isso inclui o conhecimento do plano de salvação, que é o mapa de onde viemos, nosso propósito aqui na Terra e para onde iremos quando morrermos. O plano também nos proporciona uma perspectiva especial e eterna de que somos filhos espirituais de Deus.
Se compreendermos quem é nosso Pai Celestial e nosso relacionamento com Ele e com seu amado Filho Jesus Cristo, aceitaremos seus mandamentos e faremos convênios com eles, os quais vão nos levar de volta à sua presença eterna. Querido jovem, a cada passo que você der em direção a um maior conhecimento espiritual, sua mente vai se abrir e seu entendimento vai ser ampliado, e você saberá responder às perguntas difíceis dos seus amigos e às suas também. Na perspectiva do Evangelho de Jesus Cristo, percebemos que tudo vai ao seu lugar no devido tempo do Senhor. Nossas dúvidas serão esclarecidas no devido tempo do Senhor e quando estivermos prontos para recebermos as respostas. Presto meu testemunho que essas coisas são verdadeiras e deixo essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém. Convido a assistir agora um pequeno vídeo musical que fala sobre a música da eternidade. Seu amor escreveu uma música para eu cantar. Cada nota, cada palavra feitas para me lembrar. Minha vida é uma prova de amor. Sou muito mais do que penso que sou. Se eu seguir a Cristo, eu sei que eu ouvirei música de eternidade, os sons de verdade, a alegria que terei, os sonhos lindos que sonhei. O seu amor é infinito e eu acredito em tudo que Ele fez por mim, em seu amor sem fim. Seu amor sem fim. A melodia que me leva sempre de volta pro lar, e as palavras que me guiam e que me fazem cantar, a nota que me ajuda a mudar, a pausa que me leva a pensar, o canto dos santos eu sei que eu ouvirei, a música da eternidade, os sons de verdade, a alegria que terei, os sonhos lindos que sonhei. Seu amor é infinito e eu acredito em tudo que Ele fez por mim, em seu amor sem fim. Em seu amor sem fim. A música da eternidade, o som de verdade, a alegria que terei, os sonhos lindos que sonhei.